Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça, que você pode nos acompanhar também agora, a partir desse momento, pelo YouTube da Rádio Justiça com áudio e vídeo. É só você ir lá no YouTube e coloca Rádio e TV Justiça ao vivo e você nos acompanha pelo perfil ali da rádio. Agora 10 horas e 13 minutos. Revista Justiça. Debate. Na última segunda-feira, dia 19 de junho, foi celebrado aqui no Brasil o Dia Nacional do Luto, data que busca conscientizar a sociedade para a importância de refletir sobre os sentimentos que envolvem perdas ao longo da vida. Estamos aqui em nossos estúdios para debater o direito à morte. Estamos recebendo a médica geriatra e paliativista Alexandra Mendes. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês. Também estão conosco as advogadas. Primeiro apresento a especialista em direito médico, doutora Patrícia Lander. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. Também a advogada especialista em direito de família, a doutora Marcela Furst, que também é presidente de uma comissão que eu sempre esqueço de anotar aqui, né, doutora Marcela? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Sou presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB-DF. E também faz parte do IBDFAN-DF. Diretora do IBDFAN-DF. Muito bem explicado. E também está conosco ele que é mestre em Direito, tabelião, registrador público titular no Distrito Federal, doutor Geraldo Felipe de Souto. Muito obrigado por estar ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Justiça hoje. Sérgio, bom dia. Uma satisfação estar contigo presencialmente hoje. Desejar um bom dia aos meus colegas de bancada, todos os telespectadores e ouvintes. Vamos começar então explicando, doutora Marcela Furst, o direito da morte, muitas dúvidas, muitos tabus, né? Agora há pouco conversávamos aqui com uma colega de trabalho, olha, o tema do programa hoje vai ser o direito de morrer. E a pessoa ficou assim já, o que é isso? Não quero saber disso não. O que a senhora pode dizer sobre esse tabu de tratar desse assunto, já que nem estamos ainda perto do dia de finados? Sérgio, é um tabu, mas é aquilo. A única certeza que nós temos hoje é que nós vamos morrer. E ainda nós não sabemos nem quando nem como. Mas isso é uma realidade. Então, assim, as pessoas elas não gostam de falar de morte porque muitas vezes elas têm um preconceito de que vai chamar a morte. Então, no Brasil, as pessoas elas têm o costume de não se planejar, não fazer um testamento, não fazer um planejamento sucessório, exatamente com medo de que isso esteja chamando a morte. Mas, na verdade, isso é uma realidade e a gente tem que debater por quê. Falar de direito de morrer é praticamente, em resumo, numa linguagem mais simples, é falar sobre uma humanização na hora da morte. É que você tenha direito de ter uma morte tranquila, sem sofrimento, que você possa escolher, né, que aquele momento seja assim, próximo aos seus familiares, que seja ainda em consciência, que você pode estar falando. Então, assim, aqui a gente vai debater um pouquinho como é que é a forma, como é que a legislação trata disso, mas em resumo, assim, acho que é a gente poder falar para as pessoas que elas podem falar sobre isso. E não só podem, elas devem falar sobre isso. Elas devem se planejar. E quando a gente fala planejamento é porque, assim, a gente tem que falar para os nossos familiares como que a gente quer que seja o nosso fim da vida. Para aqueles que vão ficar, que eles possam ajudar a conduzir aquele momento junto da equipe médica, seja a questão também jurídica, para que tudo seja de uma maneira, assim, realmente tranquila naquele momento. Imagina a senhora, né, doutora Alexandra, como médica geriatra e paliativista, que cuida já justamente dos idosos, como é essa relação do paciente, médico e a morte? Pois é, Sérgio, acho que vale a pena uma reflexão com a gente antes da gente passar para as discussões muito do campo do direito, um pouquinho sobre a medicina e a vida, né? Então, a gente sabe que a gente vai morrer. Muitas vezes no passado, né, as mortes aconteciam nas casas, as crianças conviviam com as pessoas morrendo. E aí veio a evolução da medicina, né? Após a Segunda Guerra veio toda a tecnologia, as UTIs, ventilação mecânica, transplante de órgãos, né? Tudo hemodiálise. E o que isso criou? Uma ideia de que o médico, o homem, ele é dono da vida. E a gente sabe que a maioria das doenças, o envelhecimento populacional, né, aumentou o número de doenças crônicas, incuráveis, e que em algum momento, até hoje, não há cura, né, para a morte, para o envelhecer, que as pessoas vão morrer. E aí eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouquinho essa evolução, né? Então,
A medicina, com toda a tecnologia, criou uma ideia de que o médico é dono, né, das pessoas, dos pacientes, o que a gente chama de paternalismo, né? Só que na década de 60, né, muito nos Estados Unidos, começaram as discussões, a bioética, a discussão da autonomia, né, do direito do paciente de autodeterminar, né, sua vida, seus cuidados e sua morte. E aí, nesse contexto, os colegas até depois podem trazer mais reflexões, eu quero trazer 3 conceitos que eu acho que são muito importantes para a nossa discussão, que é o que a gente chama de eutanásia, né? Então, a eutanásia é um procedimento que é causar a morte, então a gente oferece medicamentos em que o objetivo disto é causar a morte. Então, não é uma realidade brasileira. No Brasil, isso é crime, né? Então, a nossa discussão, quando a gente falar que no Brasil não é eutanásia. E aí, a gente tem a distanásia. A distanásia é a morte ruim, ou seja, o prolongar do sofrer. O prolongar ou morrer quando a gente tem uma doença incurável, progressiva, e que a gente sabe que vai levar à morte. E aí, a gente tem a ortotanásia. Então, a ortotanásia, o orto vem de certo. Então, é a morte no tempo natural de uma doença grave. É quando a gente permite que essa morte não seja nem adiantada, então não é eutanásia e não é distanásia, é prolongada. E aí, quando a gente fala em ortotanásia, a gente traz esse direito desse paciente de falar sobre os tratamentos que não desejam não receber, se é, né, em casa, no hospital, ao lado da família, se deseja, se vai precisar ser sedado ou manter consciente até o fim. Então, são todas essas discussões que eu acho importantes antes do nosso debate completo. Vamos explicar de novo, então. A eutanásia, o que é? É causar a morte. Um procedimento, uma medicação letal que causa a morte. O paciente pede, né, que ele sofra eutanásia e aí é realizada através de medicações letais que causam a morte imediata. E a distanásia? É o prolongamento do morrer. Então, é, por exemplo, um paciente que tem uma doença grave e que está caminhando para a morte e que é colocado em aparelhos, por exemplo, aparelhos para respirar de forma artificial. Mas que sem aquele aparelho, ele não também viveria e voltaria a ter autonomia, qualidade de vida. Nesse caso, a vida é prolongada e muitas vezes quem toma essa decisão é aquele parente que não quer que aquele familiar parta. Sim. Uma vez eu vi um médico conversando com uma conhecida que lutava muito ali para manter a vida da mãe. Ele pegou e falou: pare de ser egoísta, deixe ela descansar. Complicada essa situação, né? E a ortotanásia que ficou faltando, o que é? É a morte no tempo certo, a morte correta, permitindo Como a história assim? natural da doença. A doença, ela tem uma história. Então, para nós médicos, às vezes é muito, né? Quem tem insuficiência cardíaca, né? A falência do coração. Tem uma história de como aquilo vai acontecer e piorar. O câncer tem uma história de como vai piorando. Então, é permitir esse curso natural. Bem delicada essa situação. Já pergunto, pois não, doutora? Fazendo um comentário desse comentário que você trouxe, que assim, isso é muito comum, na verdade, que é o que a gente fala muito, dessa questão do egoísmo. Porque quando a gente fala de prolongar a vida, eu tenho que lutar pela minha mãe, pela vida da minha mãe, mas a gente tem que se questionar o que é vida. Né? Vida é estar numa cama totalmente inerte, em que só um aparelho te mantém vivo. Isso é uma vida? Isso não é só um estado assim de sofrimento, mas também não é o viver. Não é você poder estar na sua plenitude, poder estar no convívio dos seus familiares, não é ter a sua autonomia. Então, acho que quando a gente questiona a morte, a gente também tem que questionar o que é a vida. E esse prolongar, esse sofrimento, essa questão de que muitas vezes o familiar... Ela está ali. Para dizer que ela está ali não é deixar ir, mas simplesmente por estar ali. Mas isso realmente é um egoísmo. Doutora Patrícia, pois não. É aquela questão, né, doutora Marcela, a dignidade da pessoa humana. Até que ponto essa pessoa está vivendo com dignidade? Né? E a Constituição nos garante uma vida com dignidade. E em relação também ao que a doutora Alexandra falou sobre a autonomia, nós todos... a partir dos 18 anos, somos plenamente capazes, né? Então, tomamos as nossas atitudes, temos nossas próprias decisões. E você, lá na frente, no seu momento crucial, na sua morte, você vai deixar que uma terceira pessoa tome as decisões por você? Então, aí que entra as diretivas antecipadas de vontade,
que é a pessoa, quando está com uma doença grave, incurável, escrever o que ela quer ou não ser submetida, quais são os tratamentos que ela aceita. E também nós temos o testamento vital, que é uma espécie de diretivas antecipadas, né? E esse testamento vital, que depois o professor Geraldo vai poder falar um pouco mais na prática, como se dá, ele é um documento que pode ser escrito, né, de forma pública ou particular, e a pessoa diz o que quer ou não que seja feito, para garantir a sua autonomia lá no momento da sua morte. Doutor Geraldo, já temos uma missão em explicar então para o nosso ouvinte o que é o testamento vital. Pois é, Sérgio, interessantíssimo, porque o testamento vital, a gente fala de diretiva antecipada de vontade. A doutora Patrícia falou, são manifestações, enquanto a pessoa tem plena capacidade, se ela tiver incapaz, ela prevê, se eu não puder manifestar futuramente minha vontade de forma lídima, clara, né? Eu já antecipo quais tratamentos médicos, se eu tiver cometido de doença ou moléstia, quero ou não me submeter. Então, acho que a primeira coisa, Sérgio, a gente enfrentar que no Brasil não há legislação. Tá? A gente tem uma fonte normativa, né? Pois acho que as advogadas podem até explanar melhor, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que prevê possibilidade de ortotanásia no Brasil, mas não existe uma legislação que resguarde realmente tanto nós cidadãos como os médicos que vão ter que decidir, né, efetivamente, e nós profissionais de direito para organizarmos, né? Então, esse termo testamento vital é interessante. Ele nasceu nos Estados Unidos no final da década de 60 e dos 67, 69, Live and Will, e justamente por isso, privilegiando a autonomia privada, como a doutora Patrícia falou, essa autonomia de vontade para dispor sobre a vida, não sobre a morte, Sérgio. Então, esse termo ele pode gerar uma confusão, porque ele não é um testamento. Apesar de se chamar testamento vital, testamento biológico ou diretivas antecipadas de vontade, ele não é um testamento, porque o testamento tradicional é um negócio jurídico para depois da morte. Nós estamos falando, Sérgio, momento anterior à morte. Nós estamos falando de vida. Tá? Então, assim, até melhor para os ouvintes, nossos espectadores, tratar de diretiva antecipada de vontade. Né? Então, quando eles ouvirem esse termo testamento vital, não é um testamento. Tá? Ou seja, essa pessoa vai realmente consignar sua vontade, podem ser utilizados diversos mecanismos jurídicos, né? Então, a doutora Patrícia falou, público ou particular, para que possa ser feito esse desiderato. Esse testamento, ele é feito em cartório? Como ele é feito? Sérgio, hoje, como não há legislação prevendo a forma como pode ser feito, ela é uma forma livre, não há solenidade. Só que, com certeza, a pessoa quer que seja efetivo. Ninguém quer que... Você pode escrever num papel, mas como é que isso vai chegar na hora certa, nas mãos da pessoa certa, para que sua vontade possa ser cumprida? E dentro das determinações do amparo legal hábil. Né? Então, nesse ponto, inicialmente, não é necessária a presença do advogado, mas é importante que consulte um advogado, uma advogada. Até para o testamento vital. Sim, com certeza, Sérgio, porque há limites éticos e legais entre ortotanásia, como a doutora Alexandra bem explicou anteriormente, e eutanásia. Então, você não pode, por exemplo, consignar no documento, eu quero que efetivamente interrompa a minha nutrição, se eu tiver em estado de coma, por exemplo. Não sei, tem limites de determinação de vontade, a doutora Alexandre pode até explicar, né, as formas finais, né? Essa de a pessoa venha convalescer, né? Então, o advogado vai poder determinar, orientar, né? E, obviamente, os cartórios também. Os cartórios estão abertos para essa consulta, né, à população. Mas, Sérgio, a pessoa pode consignar em documentos particulares, não precisa ser documento público, pode ser no próprio prontuário médico. A pessoa chega no hospital e assina. E já diz para o médico quais tratamentos ele quer ou não ser submetido. Né? Pode ser a relação direta com os médicos, ele pode levar por meio de um instrumento particular, ou ele pode antecipar isso por meio de uma escritura pública. Tá? Então, há formas de materialização, até mesmo em escritura pública, pode nomear um mandatário,
para falar, tomar certas ações e a própria resolução do Conselho Federal de Medicina, no artigo 2º, prevê a possibilidade de nomeação que uma pessoa específica siga aquele roteiro de tratamento ou não tratamento. Doutora Alexandra, medicina paliativa, conta um pouco para o nosso ouvinte o que trata, né? Porque ainda há um estereótipo assim, as pessoas não conhecem, ou quem conhece fica meio assustado quando o médico paliativista chega. Pois é, Sérgio, as pessoas, e muito no Brasil, atribuem a palavra paliativo. Vou fazer um paliativo. Um quebra-galho. Ali, né, naquele lugar. Um quebra-galho na medicina, né? Como se não fosse tão importante. E, na verdade, o paliativo, ele vem de palio, que significa manto, protetor, que protege o paciente e sua família do sofrimento. Então, ele, por definição da Organização Mundial de Saúde, o cuidado paliativo, ele é um cuidado que aborda em equipe, não só o médico, então psicólogo, nutricionista, físio, assistente social, capelã, doula da morte, voluntários, que vão cuidar de uma pessoa que tem uma doença grave que ameaça a vida, não é só câncer, tem várias doenças que ameaçam a vida, tentando trazer qualidade de vida para esse paciente, né? E a gente trabalha com princípios. E aí, relacionado ao tema, né, que a gente traz sobre a morte, a gente entende que a morte faz parte da vida. A gente não tenta negar, evitando a distanásia, né? Então, acho que é mais ou menos isso tudo que a gente faz. E a medicina paliativa é a área que o médico exerce dentro dos cuidados paliativos. Sérgio, Pois não. Só complementando o evento que a doutora Marcela organizou na OAB aqui, o evento exatamente sobre esse tema, né, de muito sucesso na semana passada, nós tínhamos um filósofo lá. E ele iniciou falando a frase, me chamou muita atenção. Ele falou, gente, qual o contrário de morte? Mazai. Doutor Norberto Mazai, que não pôde comparecer aqui hoje, né? Sim. Grande figura. E ele iniciou falando, qual é o contrário de morte? Eu pensei vida. E ele não, nascer. Nesse caso, a medicina paliativa, ela cuida só do paciente ou também já cuida dos familiares? E a partir de que momento entra a medicina paliativa? Por definição, os cuidados paliativos cuidam do paciente e família, porque família, seja cuidador formal ou não, está envolvido no sofrimento, né? Até porque a pessoa passa a precisar de mais ajuda. E quando está indicado o mais precoce possível. Então, desde o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida. Por exemplo, no câncer, né? Então, a Sociedade Americana de Oncologia, todas as sociedades recomendam precoce, até 8 semanas de diagnóstico de uma doença grave. Por quê? Porque a gente vai cuidar da dor, dos sofrimentos espirituais, sociais, emocionais, a dor física, que é muito comum. A gente vai falar diretivas antecipadas de vontade para os pacientes que às vezes vão evoluir com piora, mas os próprios pacientes que estão em tratamento, que têm a perspectiva de cura, eles têm dor. A radioterapia, a quimioterapia traz muitos sintomas. Então, é o mais precoce possível. E a família também entra nesses cuidados? A família é medicada também? Como é que é feito isso? Esses cuidados são associados às necessidades do paciente da doença. Então, muitas vezes, a gente vai cuidar dessa família não medicando especificamente, mas através de educação, orientação, ajuda no processo de luto, inclusive, porque o cuidado paliativo ele não acaba na morte, a gente cuida do luto. Então, cuidar do luto familiar também faz parte do cuidado. Como é cuidar do luto? Pois você até lembrou da lembrança do dia do luto, né? O luto é algo muito complexo, né? Então, na verdade, não é um evento só, ele é um processo, né? Então, é como se a gente comparasse ao falecido, a pessoa querida, ela morre, e aí a pessoa se sente muito pequenininha diante de muito sofrimento. E o processo de luto é que a pessoa possa ter um dia de cada vez, que ela possa se sentir mais presente na vida, menos menor do que ela se sentia a cada dia. Mas a gente diz que o luto é o preço do amor, né? A gente sente o luto, sofre porque amou. E aí o que a gente pode trabalhar com isso, inclusive com a pessoa viva antes de vir a falecer, a gente trabalha com esse paciente muito importante, o cuidado espiritual, o legado, o que aquele familiar vai deixar para aquela família. E isso diminui o sofrimento. E o médico faz tudo isso. A gente é um pode trabalho fazer multidisciplinar. multidisciplinar.
Sérgio, olha que interessante essa fala da doutora Alexandra, porque ela traz assim, o luto, as pessoas, geralmente você não vê falando assim, ai, eu quero lembrar da minha mãe, do meu pai, dos tempos em que ele era feliz, em que ele era alegre, em que ele era ativo. Então veja como a gente também pode trazer essas lembranças para os últimos momentos, porque às vezes aqueles últimos momentos são de tanto sofrimento, tanta dor, tanto... Que às vezes a própria família fala assim, naquela angústia, e muitas vezes fica num luto por aqueles últimos dias de sofrimento. Então, acho que ela fala muito bem, quando ela trata da família, dessa conscientização de que, olha, se a gente puder amenizar, se a gente puder trazer essa dignidade, essa humanização da família estar reunida, de poder conversar ainda, de poder ter esses momentos, olha como é que o luto pode se tornar até mais fácil depois do falecimento, de trazer lembranças, né? E até trazendo um detalhe de orientação jurídica que o doutor Geraldo falou, a orientação faça esse documento público. Porque como não tem uma norma, não tem uma forma e etc., aquela pessoa ela tem uma intenção, ela tem uma autonomia. Só que no momento que ela não tiver mais o dom da fala, a família vai se tornar responsável por ela. Então, pode entrar naquela questão da família. Não, mas quando fez esse documento não estava bem da cabeça. Ou então, se um filho fica responsável, o outro filho já entra em briga falando assim, você quer matar papai e mamãe? Não estou entendendo, você quer a herança? Então, assim, até a gente fala sobre a publicidade. A publicidade do ato, não só em cartório, mas a publicidade para a família. Olha, eu fiz um documento, quero dar ciência para todo mundo, para que naquele momento já entreguei para o meu médico, para a minha médica. Então, a gente dá essa orientação para essa questão da eficácia que o doutor Geraldo falou, é preciso que realmente tenha essa publicidade, seja ela formal, seja ela também social. A autonomia, doutora Patrícia, é um ponto muito importante, né? Porque até quando a pessoa tem essa autonomia para decidir, principalmente se ela está com uma doença e perde a sua sensibilidade, não consegue falar? Exatamente, Sérgio. No testamento vital e nas diretivas antecipadas, nós falamos em autonomia quando o paciente tem pleno discernimento, né? Até aquele momento que ele tem pleno discernimento, ele tem autonomia para determinar o que ele quer ou não que seja feito. E aí, pegando o gancho da fala da doutora Marcela, nós temos a resolução 1995 do CFM, que fala sobre as diretivas antecipadas. E lá, inclusive, é dito que a vontade do paciente vai sobrepor-se à vontade dos familiares, se houver essa questão de litígio, de briga. Não, um filho quer que seja cumprido o testamento, o outro filho diz que não, porque vai matar o pai, vai matar a mãe. Então, nesse momento, o médico ele tem que cumprir aquele testamento, aquela última vontade do paciente. Mas aí nós também temos, por outro lado, temos a insegurança jurídica para os médicos, porque nós não temos uma legislação que determine quais são os pontos, o que pode ou não ser feito. Nós temos o quê? 2 resoluções, a resolução 1805 de 2006, que trata sobre ortotanásia, e a outra resolução que é a 1995 de 2012, que trata sobre diretivas antecipadas. Mas o que nós temos de efetivo é que, sim, o médico ele deve respeitar as últimas vontades do paciente. Não é isso, doutora Alexandra? Por favor, doutora Alexandra. Pois é, doutora Patrícia. Como você disse, a gente não tem lei, né? Mas a gente tem algumas leis estaduais. Então, a gente tem a Lei Mário Covas, em São Paulo, né? Que o próprio, né, usufruiu desses direitos, que fala sobre o direito de morrer, de escolher o local de morte, de ser tratado como pessoa pelo nome, não pela doença. A lei é muito bonita de se ler, né? Mas a gente tem a resolução, né, do CFM, que trata tanto da ortotanásia quanto das diretivas antecipadas de vontade. E apesar da gente não ter, né, uma lei, a gente tem essa resolução, a gente já tem, vocês podem dizer, né, mais do que eu, alguns processos que mostram, né, a tendência realmente do judiciário a defender a autonomia do paciente. Então, na prática, sabe, Sérgio, infelizmente, os médicos, antes da resolução,
Eles sabiam que a doença era incurável, eles sabiam que uma massagem cardíaca não ia fazer o paciente voltar a ter qualidade de vida e, às vezes, mudavam a verdade, né, sobre massagem cardíacas e tudo, quando, na verdade, às vezes não eram nem feitas, porque sabiam que não tinha benefício e todo um malefício. Então, na verdade, essa resolução, de forma inovadora no Brasil, ela trouxe para quem tem conhecimento, educação sobre direito, autonomia, uma certa segurança. É algo da minha prática há 10 anos, né? Então, na verdade, o que eu vejo é desconhecimento mesmo. Então, tem pacientes que procuram, vão ao cartório, registram, né, as suas diretivas, mas, ao mesmo tempo, aquela diretiva fica desconhecida numa gaveta, né? Então, é importante a educação como sociedade e trabalhar em equipe, não na área da saúde, mas todos nós juntos, né, para que a educação chegue lá nas pessoas, né, do direito, dos advogados e nos médicos, para que eles se sintam seguros, sabendo, para respeitar a autonomia do paciente, né? E a senhora já foi processada por algum familiar que perdeu um paciente porque a senhora seguiu a vontade que ele queria? Ou conhece algum caso que a senhora pode explicar, contar um pouco para a gente? Olha, não tive nenhum. Tive alguns momentos que eu estive ao lado da família e do paciente comprando algumas brigas e que me coloquei na posição. Se isso acabar gerando um processo, eu sentirei prazer em ir lá e falar sobre cuidados paliativos, direito e autonomia do paciente, porque é o que eu acredito, é o que eu estudo, é o que a resolução do Conselho Federal de Medicina me orienta, né? Então, ainda não, mas se acontecer, eu prefiro seguir a minha consciência, o que eu acredito, né, e o que eu estou do lado dos pacientes. Nesse caso, então, doutor Geraldo, o que o senhor pode dizer da nossa legislação frente ao que o senhor conhece de leis em outros países? Precisamos evoluir para garantir esse direito, essa autonomia do paciente? Sérgio, acho que a doutora Marcela abriu muito bem a fala dela falando do mito da morte, no nosso país especificamente, né? Falando da realidade brasileira hoje. Quando eu vou atender um cliente que quer fazer um testamento, geralmente ele fala: doutor Geraldo, eu quero fazer um testamento, mas eu não estou querendo morrer agora não. Como se falar da morte, planejar, vai atrair. Então, inclusive, nossa doutrina pátria sempre fala, né, que traz mau agouro. A gente tem, infelizmente, Sérgio, essa tradição no Brasil. E a ausência do debate saudável, né, e nos locais apropriados, enfim, dos nossos legisladores, no âmbito social, e aí eu já parabenizo a doutora Marcela novamente pela realização do evento no AB, e a ti, Sérgio, por nos receber aqui hoje para falar desse tema tão importante, né, abrindo espaço para o debate. Né? É um tema que as pessoas querem fugir, mas como a doutora Marcela falou, todos enfrentaremos a morte. E aí aquela pergunta, Sérgio, que eu fiz para ti, né, fora aqui do ar. Você tem medo de morrer? Não. E de morrer sofrendo? Sim, não gostaria. Né? Então, pela ausência de debate, pela nossa tradição, né, social, desse mau agouro, nós não temos uma legislação hábil. A ausência de debate não permite que nós tratemos de forma adequada. Né? Mas essa não é a realidade internacional. Tá? Como eu iniciei falando anteriormente, no final da década de 60, esse debate se iniciou de forma muito forte nos Estados Unidos, tá? Sobre autonomia, sobre viver de forma digna, morrer de forma digna, Sérgio. E que as pessoas, nós vamos morrer, nós vamos experienciar a nossa morte. Então, nós temos o direito de dizer o que nós queremos ou não nos nossos momentos finais, certo? Então, a gente tem uma legislação já no estado da Califórnia, em 1976, já regulando a possibilidade de manifestação, à época, com a assinatura de 2 médicos, né? Mas ali foi um embrião da legislação, e a gente tem uma legislação muito importante, essa federal nos Estados Unidos, no ano de 1991, regulando e determinando que as entidades hospitalares e médicos necessariamente informem esses direitos aos pacientes, certo? Ou seja, há uma lei dizendo, ao entrar no hospital e ser submetido, né, a toda essa situação, enfim, olha, você tem risco de não poder manifestar sua vontade, você está cometido uma moléstia incurável, então você tem certos direitos. Você quer submetido a quais tratamentos?
Então, há essa lei determinando que as autoridades médicas expliquem de forma clara para os pacientes os seus direitos. Isso é muito importante. Já no final da década de 90, Sérgio, esse debate se ampliou. Tá? Então, ele foi levado para a Europa e a América Latina. Na Europa, a gente tem uma resolução, tá, da Convenção de Direito e Biomédica da União Europeia, tratando acerca dessa livre manifestação de vontade. Temos algumas leis, como em Portugal e Espanha. Inclusive, Portugal tem uma central de registro de testamentos vitais diretivas antecipadas. Né? Acho que as autoridades notariais portuguesas, né? Portugal, mantém esse cadastro, que é muito interessante, Sérgio, porque há essa dificuldade justamente de levar esse documento nas mãos da pessoa certa no momento certo. Como ela, então? O próprio médico vai atrás para ver se existe esse Então, lá é registro? obrigado. Existe uma central, um cadastro geral que as pessoas têm que consultar. Essa pessoa tem ou não alguma diretriz para essa situação. Né? A gente tem experiência na Espanha e aqui na América do Sul também. A Argentina e o Uruguai também legislaram sobre o tema, permitindo que as pessoas manifestem as suas vontades, né, sobre tratamento, ou quais não tratamentos desejam, né, realizar ou não realizar, respectivamente, para se estiverem acometidas, né, não puderem manifestar a sua vontade, estiverem acometidas de doença incurável e reversível. Doutora Marcela Furst, e aquela questão que envolve depois que morre? Eu quero ser cremado. Como a nossa lei trata disso? Porque a família também muito se opõe. O que vai acontecer? Fora que dá um trabalho aqui no Distrito Federal, por exemplo, também, né? Não temos nem crematórios aqui no Distrito Federal. Sérgio, excelente a sua pergunta. Eu já vou respondê-la, só complementando a questão do Dr. Geraldo, que assim, eu adorei, porque assim, olha quão importante essa legislação lá da Califórnia, né? Ou é a federal? Federal. De que fala que todos que chegam no hospital têm o direito à informação. E eu falo isso por quê? E também te parabenizo por trazer esse tema aqui em rede nacional da rádio para o público em geral, para a sociedade. Por quê? Geralmente, a gente está falando muitas vezes de um público privilegiado, de pessoas que são financeiramente melhores, têm um status social melhor, que têm conhecimento, que têm informação, têm acesso jurídico, ou seja, elas têm o privilégio de morrer com dignidade. E aquelas pessoas que não têm, porque não tem informação, vão para o hospital público, já entram numa fila, já automaticamente a distanásia, né? Aquela questão toda, porque elas não têm conhecimento. Eu já imagino o familiar. Fica quieto, doutora, não fala não. Não só isso, não, doutora, fica quieta, não fala não, mas assim, não, pai, não assina isso não. Não assina não, vai querer todos os ressuscitamentos, não sei quem, vai sim. Eu também já imagino toda essa situação. Então, assim, olha como é que seria interessante pelo menos uma norma que fosse divulgada nos hospitais públicos, né? Talvez, que pudesse passar essa informação para o paciente. Enfim, a questão da cremação, muito interessante a sua pergunta, Sérgio, porque as pessoas não têm conhecimento de que é preciso deixar isso também por escrito, porque senão, no caso de falecimento, e para fazer a cremação, tem que entrar com um pedido de alvará judicial. Então, você imagina, a pessoa faleceu, está naquela questão, vai na funerária, não, mas a gente quer cremar, não, mas não pode, precisa de uma autorização, vai no juiz e tudo. Então, veja como assim, a burocracia naquele momento de dor e sofrimento é muito maior. Então, se a gente puder planejar, deixar por escrito e facilitar isso, e como você colocou aqui no DF, nós temos agora um crematório, porém ainda não foi autorizado. Ele está pronto, o GDF está esperando essa autorização, né, que vai facilitar muito, porque a gente tem que se deslocar ali para o estado de Goiás para poder fazer isso. Então, que dá uma dor também, de vai todo mundo, aquele momento. Então, espero que tão logo possível isso seja resolvido. Mas, assim, que as pessoas tenham conhecimento de deixar também registrado isso, né? E que até o Dr. Geraldo mesmo, ele pode explicar que pode ser feito por uma procuração, qual o documento um documento simples que pode deixar registrada essa questão da cremação. Doutora Patrícia, algo a acrescentar sobre essa cremação? Daqui a pouco eu passo para o Dr. Geraldo. Verdade, Sérgio. Eu li uma pesquisa recentemente feita por médicos, pacientes e cuidadores, e que os cuidadores eles não tinham noção sobre o que seriam as diretivas antecipadas,
Aí entra na sua questão da falta de informação. Nós temos ainda muita falta de informação, até mesmo pelos médicos. Muitos médicos ainda não conhecem, não têm esse conhecimento sobre o que vem a ser essa diretiva antecipada. E, doutora Alexandra, pode até me confirmar, a escola médica não tem, muitas delas não têm essa cadeira, né, durante a faculdade. E nós precisamos exatamente, a informação precisa chegar, então, e a informação chegar a todos, a todos. O que nós vemos é que um grupo privilegiado tem poucas informações e aquele outro grupo não tem quase nada de informações. Doutora Alexandra? Eu gostaria de complementar até o que a doutora Marcela falou, que assim, é um pouco contraditório o que a gente acredita, que quando a gente fala assim, pessoas esclarecidas têm acesso a convênios, né? Na verdade, 70% do serviço de cuidados paliativos no nosso país está no serviço público. Então, às vezes a gente vê, eu já tive pacientes, até uma advogada mesmo, que tinha feito um testamento, por sinal estava muito bem escrito, muito esclarecido, mas que não chegou a um profissional de saúde que pudesse garantir. Ela pedia cuidados paliativos, eu a conheci nos últimos dias de vida. Então, na verdade, infelizmente, assim, é uma desigualdade que mesmo pessoas bem esclarecidas, com muita condição financeira, não têm acesso. Doutor Geraldo, essa questão que envolve a vontade de expressar, né, expressar que quer ser cremado, é algo complicado também para ser feito em cartório ou não? Sérgio, na verdade, a cremação, as pessoas que desejarem, né, que após a sua morte, né, ter o seu cadáver cremado, ele tem que observar a legislação dos estados. Ou seja, cada unidade da federação vai ter uma regra, né, vai legislar sobre essa forma como vai se dar a cremação. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a pessoa pode manifestar tanto por documentos particulares, não precisa ser um testamento. Pode simplesmente desejar a sua vontade, né, declarar num documento particular e no cartório reconhecer a firma ou assinar por meio digital, firmando ali a sua vontade, tá? Eu acho importante, Sérgio, complementar. Eu chego um pouquinho mais perto, em relação à questão da cremação, primeiro fazendo um adendo, né? Então, para orientar nossos conceitos, né? O pedido de cremação, ele não faz parte das diretivas antecipadas de vontade, assim como não faz parte da doação de órgãos, né? Mas do ponto de vista da prática médica, se a gente souber antecipadamente dessa vontade, além de organizar entre a lei do Estado, por exemplo, a declaração de óbito, quando o paciente vem a falecer, ela precisa ser assinada por 2 médicos, para que consiga prosseguir com a cremação. Então, são todas as burocracias num momento tão delicado que, se a gente discutir antes, torna menos difícil para a família. Doutora Marcela Forst, ainda nessa questão da cremação? Essa questão do planejamento, né? Assim, mais perto como também. a doutora Alexandra bem colocou, a gente tem que distinguir, a gente está falando de várias coisas aqui que envolvem o planejamento naquele momento importante, que não adianta fugir, que vai acontecer um dia, né? Que é a morte. Então, assim, tem a opção de fazer um documento da cremação, como a doutora Alexandra falou, não pode colocar a questão de doação de órgão também é outra legislação, né, que, salvo engano, os familiares que vão também tomar essa decisão, né, que é muito importante. Então, veja como assim, como a família é importante, Sérgio. Como a família é importante, já diz a Constituição, que ela é tão importante que ela merece a real proteção do Estado. Porque a família, assim, desde o nascimento até o seu desenvolvimento, até após a morte, a família é importante. Então, por isso que a gente fala, quando eu, como uma advogada familiarista, foco muito na questão do afeto, né, dos laços familiares. Por quê? Porque para ter toda essa conversa também, que assim, que a minha vontade seja realizada após o meu falecimento. Né? Que assim, enquanto eu tinha a minha autonomia, os meus desejos, o que eu deixei por escrito ou não. Porque tudo bem, não deixei por escrito, mas se é uma família ali que está conversando, que tem um afeto, que tem aquela compreensão, que vai realizar os seus desejos. E aí a gente fala até, inclusive, qual é a música que eu quero colocar.
Qual é as flores? A minha avó, ela não queria flores, ela tinha horror, ela falava, não quero flores. Então, assim, no caixão dela foi colocado tecidos, sabe? Uns tecidos bonitos e não flores, porque ela falava que não queria ser enterrada com flores. Então, assim, mas ela não deixou isso por escrito, mas nós respeitamos isso, né? Então, é a questão da importância da família. E eu quero puxar para a doutora Alexandra falar um ponto, porque porque assim, a gente no Brasil também tem um preconceito muito grande com relação à morte por uma questão religiosa, né? A religião fala muito alto com relação a esse debate. E ela trouxe um documento do Vaticano, salvo engano, que eu quero que ela fale, porque eu achei muito interessante. Pois não, doutora Alexandra, conta pra gente esse documento, qual é? Então, a gente tem um grande exemplo, né? E a gente, no Brasil, a maioria se declara cristã, né? Então, é por isso que eu trouxe a discussão. E em Roma, né, existe uma área de discussão da terminalidade. E nesse documento, ele fala, né, claramente que na condição de se reconhecer que é incurável uma doença, que deve se resgatar a dignidade da pessoa humana e reconhecer que incurável é nunca incuidável. Ele fala da distanásia, né, de se evitar o que a gente chama de obstinação terapêutica, que é fazer tratamentos terapêuticos sem reconhecer o limite para aquela doença incurável. E aí o grande exemplo de quem também usufruiu, né, dessa discussão foi o próprio João Paulo II, que também faleceu recebendo através da ortotanásia. E aí eu quero fazer uma reflexão, fazendo uma ligação com o que a doutora Marcela também estava falando sobre essa discussão no Brasil. A gente costuma falar que as pessoas morrem como viveram. Então, na verdade, essa discussão que a gente está tendo aqui não é uma discussão hoje, não é quem está lá no carro ouvindo, né? Então, é todo dia a gente perceber a vida, essa vida, ela tem um fim, né? De acordo com a crença de cada um, mas esse momento aqui nunca mais vai existir, nós todos aqui tendo essa discussão, né? Então, reconhecer e falar sobre a morte, na verdade, nos resgata para a vida, que foi o que o professor Norberto também nos trouxe muito na nossa discussão, né? Então, reconhecer que esse momento não existe mais é reconhecer a importância dele e as discussões dele. Então, como se vive para se morrer bem? Então, quando alguém tem uma criança, o peixinho morreu e você não consegue falar com a criança que o peixinho morreu e compra outro para substituir, você está negando essa discussão para a criança que um dia vai cuidar de você. E aí ele vai querer colocar em aparelho, que você ensinou, que não existe a morte na sua casa. Mas aquelas pessoas que criaram seus filhos falando sobre isso, vivendo o momento presente de forma plena, né? Sem deixar os perdões, os enganos, valorizando o que é importante na vida, em geral, na minha prática, se morrem com muita tranquilidade. Doutora Patrícia, a senhora como especialista em direito médico, a senhora atua mais em defesa do paciente ou em defesa dos médicos? Sérgio, em defesa dos médicos, geralmente são mais médicos. E, como eu havia dito, a gente tem ainda essa insegurança jurídica, né? E uma lei é necessária que seja feita. Nós temos, inclusive, em tramitação um PL, salvo engano, é o 2486 de 2022, um PL que trata sobre diretivas antecipadas. E sim, nós precisamos ter uma legislação para tratar sobre esse tema, para sairmos dessa obscuridade, né? E as nossas, como a doutora Marcela disse, e a doutora Alexandra também, falar sobre a morte e tem sempre que ser dito e ser discutido e ser informado, ser de conhecimento dos seus familiares, né? Nós temos que deixar essa questão de lado de não falar. Sim, vamos falar o que eu quero quando eu estiver lá no leito, o que eu não quero quando eu estiver, para facilitar até mesmo a posição dos seus familiares frente a uma decisão que vier a ser tomada, né? Que tiver que ser tomada. E essa defesa que a senhora faz para os médicos normalmente é provocada pelo quê? O principal? Erro médico, acredito que sim, mas quando estamos falando de pacientes terminais, os familiares processam os médicos por qual motivo? Porque não aplicou a distanásia, por exemplo? Então, muitas das vezes o que acontece é que o familiar ele não consegue aceitar que o seu parente, o ente querido,
chegou o momento que ele vai partir, que ele tem que partir de uma forma boa, na morte natural, no tempo certo. Então, se acaba sendo aplicado uma ortotanásia e daí, ou sendo cumpridas diretivas antecipadas do paciente, tem algum familiar que acha que não tem que cumprir aquela diretiva antecipada. E aí eles começam em conflito com o paciente e o médico. E aí, depois que houve o falecimento, o médico é surpreendido com uma ação judicial, questionando o porquê dele ter cumprido as diretivas antecipadas daquele paciente. Mas o que nós temos visto é que o Poder Judiciário ele vem aceitando, sim, as diretivas antecipadas de vontade do paciente, a autonomia do paciente, com fundamento na dignidade da pessoa humana, no não tratamento desumano, degradante. E, então, muitas das vezes, o médico ele vai sair com uma sentença que lhe é favorável, porque, como já dito, o Poder Judiciário tem aceitado as diretivas antecipadas. Mas até lá já houve um desgaste financeiro, exatamente, emocional que para o médico, né? Para o médico é muito difícil saber que ele fez de tudo, né, doutor Alexandre? Fez de tudo para tratar bem aquele paciente e aí chega lá na frente, vem ter que responder a um processo ético, um processo judicial, uma indenização. É bem difícil para o médico, mas acontece. Doutora Marcela. Sérgio, eu achei muito interessante a fala da doutora Alexandra quando ela falou assim, as pessoas, elas morrem como elas viveram. E aí eu trago a questão da família. Por quê? E aí quando a gente fala principalmente sobre a pessoa idosa, a nossa Constituição diz sobre a solidariedade familiar, né? Então o cuidado é recíproco de pai para filho e filho para pai, inclusive a questão de pensão alimentícia, né? Na velhice, se os pais precisarem, eles podem pedir alimentos para os filhos. E aí que eu entro naquele ponto, porque assim, muitas vezes fala assim, olha, aquele idoso, velhinho, geralmente fala assim, ele, um velhinho, né, bonitinho, nossa, abandonado, a família dele não gosta dele, abandonou, que família ruim, mas não sabe a real história. Muitas vezes... Que foi plantado ao longo da vida, exatamente, né? Muitas vezes houve um abandono paterno, muitas vezes houve esse distanciamento. E então, assim, já aquela frase icônica da ministra Nancy Andrighi, que eu sempre gosto de falar, que amar é opcional, mas cuidar é dever. Mas o cuidar é dever, então cuidar financeiro, de dar aquela dignidade, mas o amar é difícil. Aquele filho que foi abandonado por aquele pai e agora ter que cuidar daquele pai, principalmente que, entre aspas, está dando um trabalho porque está doente, está no hospital, ele vai demandar tempo, enfim. Também traz essa complexidade e essa dificuldade também. Por isso que eu falo, os laços familiares, a questão familiar, ela tem que ser desenvolvida ao longo dos anos. Doutor Geraldo. Sérgio, complementando agora, voltando um pouquinho só para o lado jurídico, a gente vive um momento de contratualização do direito. As pessoas querem determinar, gerir as suas vidas, né? Então a gente está falando de contratualização. Se você quer deixar sua vontade determinada para ser cumprida posteriormente. Só que aí, Sérgio, é interessante a gente falar nesse debate das doutoras sobre divergência de entendimentos sobre a situação daquele que está submetido, né, aos cuidados paliativos. Qual vontade vai prevalecer? A dos familiares, como a doutora Marcela está falando, a da própria pessoa ou de eventualmente um curador. Porque aqueles que não podem manifestar de forma transitória ou permanente a sua vontade são incapazes aqui no país. E a vontade desses incapazes é determinada pelo curador, nomeado pela autoridade judicial. E aí eu levantei esse ponto justamente porque a pessoa pode antecipar essa vontade dela. Então, nessa diretiva antecipada, ele vai ao cartório, é uma possibilidade, né, Sérgio? Ele diz acerca dos tratamentos, quer ou não ser submetido, e naquele ato ele já indica o eventual curador, se ele estiver incapaz, né? A gente não tem de forma expressa, é bom dizer isso, né? No Código Civil Brasileiro, a possibilidade de a própria pessoa nomear o curador, mas o Instituto hoje vem sendo desenvolvido, tanto no âmbito extrajudicial, como no próprio judiciário, esse debate tem sido ampliado, da autocuratela. Você indicar, olha, se eu estiver incapaz, eu quero que determinada pessoa seja meu curador.
E esse meu curador ou essa minha curadora vai ter que seguir esse meu plano, certo? Eu quero ser submetido a essa forma de tratamento, eu não quero ser submetido. E em complemento, que a doutora Marcela falou, e ratificando, que esse documento, se possível, também seja levado aos outros familiares, né? Para que não haja, dessa forma, se cerque juridicamente, dessa sua proteção jurídica digna, de um final de vida digno, de uma morte digna, e que não haja essas rupturas, esses ruídos familiares, né? Então, você pode se organizar juridicamente, contratualizando e publicizando no meio familiar. Acho que hoje no Brasil assim, podemos dizer, a melhor forma de você manifestar a sua vontade com a segurança jurídica. Doutora Alexandra, medicina paliativa, estávamos conversando fora do ar sobre a necessidade também dela não entrar só lá na reta final, né? Quando seria, assim, oportuna a entrada da medicina paliativa na vida das pessoas? Pois é, Sérgio, a doutora Patrícia até falou uma coisa que eu acho que eu não respondi, né? Então, os cuidados paliativos deveriam ser de conhecimento de todo profissional de saúde, né? Na verdade, a sociedade como um todo, né? Então, a gente vai entrar em várias discussões, mas o Dia Mundial de Cuidados Paliativos hoje é em homenagem às comunidades compassivas, que é o cuidado paliativo oferecido dentro de sociedades menos favorecidas, favelas. Então, a sociedade também fazendo cuidado paliativo, mas todo profissional de saúde. Então, o currículo de medicina, só o ano passado, foi aprovado em sessão de cuidados paliativos na grade curricular. Então, a gente tem níveis de cuidados paliativos. Cuidado paliativo geral, todo profissional de saúde deveria saber. Cuidado paliativo intermediário, aqueles profissionais que lidam com doenças mais graves, então geriatras, neurologistas, oncologistas, deveriam saber e trazer ao especialistas os casos mais complexos, bioéticos, de comunicação, sintomas, porque não vai ter especialista para todo mundo. Imagina todo mundo envelhecendo, os casos de demência. Então, deve ser ofertado sempre que precisar, por todo profissional de saúde capacitado, se precisar por um especialista. E o que é importante, por exemplo, no contexto de câncer? Que às vezes as pessoas falam, cuidado paliativo é para deixar morrer, abandonar, né? Foi feito um estudo com pacientes com câncer de pulmão, em que um grupo recebeu cuidados paliativos junto ao oncologista e o grupo recebeu, né, apenas o tratamento padrão oncológico. Os pacientes que receberam cuidados paliativos de forma precoce, eles tiveram menos sintomas depressivos, tiveram autonomia mais respeitada, morreram como desejavam e viveram mais em torno de 3 meses de vida, com mais qualidade de vida. Então, por isso que é importante o mais precoce, sempre que o paciente precisar, seja porque a doença avançou e está mais grave ou porque ele tem sintomas não controlados. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Parto agora para os agradecimentos e as considerações finais. Começo aqui com a doutora Patrícia Landers, advogada, especialista em direito médico. Doutora Patrícia, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. E qual a mensagem final que a senhora deixa para o nosso ouvinte tratando desse assunto, o direito de morrer? Sérgio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão pouco debatido, né? E eu acho que a mensagem que nós devemos deixar hoje é a autonomia do paciente. Essa autonomia ela deve ser respeitada através das diretivas antecipadas. Este documento de tão importância deve ser lido e respeitado. Então, a autonomia do paciente, que é a base para essa discussão, sim, nós devemos respeitá-lo. Doutora Marcela Força, advogada especialista em direito de família, também presidente da Comissão de Direito Sistêmico. Direito Sistêmico também, diretora do IBDFAN-DF. Doutora Patrícia, muito obrigado doutora Marcela, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Suas considerações. Eu que agradeço, Sérgio, pelo carinho de sempre, pelo convite. Estou muito feliz aqui ao lado dos meus queridos amigos, falando de um tema muito importante para a gente levar isso para a sociedade, que a sociedade possa discutir, entender, discutir mais, conversar entre família. Leve esse tema para o domingo, para o almoço de domingo, não tem problema. Que maravilha, né?
Mas é para falar de vida, Sérgio. É como a doutora Patrícia falou, a doutora Alexandra falou. Não, a gente fala assim de morte, mas é para falar sobre vida, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida e o que é vida de fato, o que é viver em plenitude. Então, sempre também reforçando ali a questão dos laços familiares, da importância da família, da importância de se consultar um advogado, de dar publicidade aos atos, dar eficácia a eles. Então, assim, estou muito feliz por você ter acolhido o nosso tema aqui e agradeço nossos ouvintes também. Agradeço também o mestre em Direito, tabelião, registrador público titular no Distrito Federal, Dr. Geraldo Felipe de Souto. Muito obrigado por estar conosco, Dr. Geraldo. Sérgio, eu agradeço novamente o convite. Primeira vez aqui na sua presença, foi uma satisfação. Agradeço esse lindo debate aqui com minhas companheiras de tribuna. Desejo um excelente final de semana, um ótimo finalzinho de semana a todos os ouvintes, telespectadores. E, Sérgio, agradeço aqui a abertura desse espaço, tá? Em nome de todos os notários, todos os registradores do Brasil. E futuramente teremos outras pautas. Pode esperar, doutor Geraldo. Tá ótimo, obrigado. Agradeço também a médica, geriatra e paliativista, a doutora Alexandra Mendes. Muito obrigado aí por abrir um espaço na sua agenda para estar conosco aqui na Rádio Justiça. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Marcela, pelo nosso evento, Patrícia, Geraldo e a todo mundo que nos ouve. Eu acho que o importante é isso, o nosso debate, é a educação. A gente mudar, né, os conceitos, paradigmas, para que as pessoas, quando precisem, sejam respeitadas, possam ter autonomia sobre o viver, sobre o morrer e sobre o seu legado. E uma mensagem final que a senhora deixaria olhando para a câmera ali, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, para aquele familiar que está preocupado com aquele ente querido? A mensagem final é que a gente possa reconhecer a pessoa como indivíduo, como desejos, como valores, e que a gente possa tratar ele respeitando todas as suas vontades, e que respeitar as suas vontades e viver com esse paciente de maneira plena, com conforto, possa manter o legado e a existência, a memória dessa paciente, dessa pessoa, para sempre, eternamente. Muito obrigado mais uma vez. 10 horas e 59 minutos, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. Agradeço a você também que nos acompanha aqui em FM 104,7 e também pelo YouTube da Rádio Justiça. Muito obrigado. A apresentação e edição foi minha, Sérgio Duarte, produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos de Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí Felipe Seabra com Capital do Rock, hoje especial ao RPM, porque perdeu nessa semana um dos seus fundadores, Luiz Schiavon. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.